Bom dia, crianças! Se inicia agora nossa aula de língua portuguesa. Hoje estudaremos sobre finalidade e tema de um relato pessoal. As habilidades de hoje são as seguintes: identificar o assunto de um relato pessoal e identificar a sua finalidade, ou seja, para que ele serve. Um relato pessoal pode ser oral ou escrito. A finalidade é relatar experiências passadas. A estrutura apresenta início, meio e fim. Ocorre no passado, apresenta tempo e espaço bem marcado. Os fatos são relatados em primeira pessoa e o narrador é protagonista, ou seja, irá relatar as suas próprias experiências vividas. Na aula passada, estudamos esse relato pessoal aqui, monstros dentro da gente. Hoje, iremos entender um pouco mais sobre o que cada parágrafo fala sobre esse assunto. E também iremos identificar qual é a finalidade desse texto, ou seja, para que ele serve. Vamos começar estudando um pouco o título, Monstros dentro da gente. Pelo título, a gente tem ideia que esse texto vai falar sobre o quê? Sobre monstros dentro da onde? Da gente. Monstros que habitam em nós. Que monstros são esses? Vamos então estudar parágrafo por parágrafo. Parágrafo 1. Leitura. Assistindo ao programa Que Monstro Te Mordeu, da TV Cultura, cheguei à conclusão de que todos nós temos muitos monstros dentro da gente. São os nossos sentimentos ruins, como raiva, egoísmo, ciúmes, inveja, etc. Então, o primeiro parágrafo fala sobre o quê? Será que é sobre sugestão de programa? Conclusão de que temos monstros? Ou explica o que é raiva? Aqui no primeiro parágrafo, traz uma explicação sobre o conceito de raiva? Não. Então, o assunto do primeiro parágrafo é o seguinte: o autor, ele chegou à conclusão de que todos nós temos monstros dentro da gente. Aí ele diz que esses monstros são os nossos sentimentos ruins, como raiva, egoísmo, ciúmes, inveja e assim por diante. Parágrafo 2. Leitura. Os monstros ficam guardados e, em alguns momentos, eles aparecem e nos fazem sentir mal. Então, o parágrafo 2 fala sobre o quê? Fala que nunca temos sentimentos ruins? Será que ele fala isso? Que nunca temos? Ou fala que de vez em quando um sentimento ruim aparece e nos faz sentir mal? Então, observe que aqui diz que esses monstros ficam guardados dentro da gente e em alguns momentos, ou seja, de vez em quando, eles aparecem e nos prejudicam, não é? Parágrafo 3. Para um monstro crescer, temos que alimentar o sentimento ruim. E para fazer o monstro diminuir, temos que perceber que ele existe e pensar em coisas boas. Pedir ajuda para adultos, amigos, familiares e professores. Então, o parágrafo 3 fala sobre o quê? Fala sobre dicas para um monstro crescer e diminuir. Ele traz essas dicas? Ou será que ele explica como o monstro pode crescer ou diminuir em nós? Então, é isso, né? Ele traz aqui uma explicação de como o monstro, ou seja, de como o sentimento ruim, ele pode crescer, né? Quando ele diz que quando a gente alimenta o sentimento ruim, ele cresce.
E quando é que esse sentimento ruim ele pode diminuir? É quando a gente se dá conta que ele existe e a gente pede o quê? Ajuda para adultos, amigos, familiares e professores. Parágrafo 4. Leitura. Outro dia, um monstro cresceu dentro de mim quando minha mãe mandou eu parar de jogar videogame. Naquele momento, a raiva cresceu tanto que eu respondi para ela. Então, o parágrafo 4, ele fala sobre o quê? O autor conta que nunca teve um sentimento ruim, será que ele fala isso? Ou será que ele conta que um dia ele ficou com raiva e respondeu mal à sua mãe? Então é isso que o autor do texto fala, né? Que um dia cresceu dentro dele um monstro, que a gente sabe que esse monstro aqui é o quê? São sentimentos ruins, né? Ele disse que a mãe dele disse para ele parar de jogar videogame e naquele momento ele ficou com o quê? Com raiva. E consequentemente ele respondeu mal para sua mãe. Continuando. Parágrafo 5. Meu irmão veio conversar comigo e aos poucos a coisa ruim foi diminuindo. Pedi desculpas para minha mãe e o sentimento desapareceu. Fiquei aliviado. Então, o parágrafo 5, ele fala sobre o quê? Fala sobre como o sentimento ruim cresceu no menino, como o sentimento ruim aumentou ou como o sentimento ruim diminuiu. Então ele fala aqui sobre como o sentimento ruim, ou seja, a raiva que o menino estava sentindo, diminuiu, né? Ele diz o seguinte aqui, que o irmão veio conversar com ele e aos poucos a coisa ruim, ou seja, a raiva, foi o que aconteceu com ela, foi diminuindo, né? Aí ele pediu desculpa para sua mãe e ele ficou aliviado, né? A raiva passou. Então, esse parágrafo aqui, ele fala sobre isso, sobre como o sentimento ruim, ele foi diminuindo, não é? Parágrafo 6. Vamos ler. Portanto, sempre que perceber que um monstro está perturbando sua vida, procure se acalmar, respirar fundo e fazer o possível para se livrar dele. Nesse parágrafo aqui, nós temos que assunto? Será que esse parágrafo traz uma dica para se livrar de um monstro? Ou fala como não ter monstro? Ou será que fala sobre como conviver com esse monstro? Então, a gente vê que o parágrafo 6, ele traz dicas para a gente se livrar do monstro, né? Quando ele diz, se perceber que um monstro está perturbando sua vida, aí que dicas ele traz? Procure se acalmar, respirar fundo e fazer o possível para se livrar dele, ou seja, do sentimento ruim, né? Do monstro. Então, esse texto aqui, ele fala sobre o quê? Ele fala sobre sentimentos ruins que podem aparecer e nos prejudicar, não é? Nos fazer muito mal. Agora, a pergunta é, qual é a finalidade desse texto? Esse texto serve para quê? Será que é para transmitir um ensinamento? Será que esse texto está contando uma história imaginária? Ou esse texto relata experiências passadas? Esse texto aqui, ele é um relato pessoal. E um relato pessoal, ele relata experiências passadas. Aqui no primeiro parágrafo, o autor, ele diz o quê? Ele diz que assistiu ao programa Que Monstro Te Mordeu da TV Cultura
E ele relata aqui que chegou à conclusão de que todos nós temos muitos monstros dentro de nós. São os nossos sentimentos ruins. Aí lá no parágrafo 4, o autor do texto, ele relata um fato que aconteceu com ele, né? Ele diz que outro dia um monstro cresceu dentro dele, quando a mãe dele mandou ele parar de jogar videogame. E naquele momento a raiva cresceu dentro dele, né? E ele diz assim, ó, respondi para ela. Então essas palavras aqui, olha, cresceu, mandou, respondi, são palavras que dão ideia de algo que aconteceu no passado, né? Ele está contando algo que aconteceu com ele, uma experiência que ele vivenciou. Aqui no parágrafo 5, ele continua falando, meu irmão veio conversar comigo e aos poucos a coisa ruim foi diminuindo. Pedi desculpas para minha mãe e o sentimento desapareceu. Fiquei aliviado. Então veja só como ele está contando coisas que aconteceram com ele, né? Ele está relatando as suas experiências passadas. Então esse texto aqui, ele serve para quê? Para relatar experiências passadas. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e tenham aprendido muito. Continuaremos no grupo com mais atividades. A todos vocês, o meu muito obrigado e até a nossa próxima aula.